4 de janeiro, sábado. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube ou vendo esse vídeo pelo site Finance News. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Nós vamos fazer o estudo de hoje, esse vídeo, depois de uma breve pausa na semana passada, meio de feriadão, baixa liquidez no mercado, então eu resolvi não fazer o vídeo. A liquidez continua muito baixa ainda em função aí dos feriados, de Ano Novo, Natal. E vamos ver se melhora aí nos próximos pregões, tá? Desejo a todos vocês um excelente 2025, espero que continuem aqui com a gente. Fazemos esse trabalho já há mais de 10 anos, Começou em 2014 e eu espero que a gente possa estar colaborando com o seu aprendizado. Esse é o nosso principal objetivo, esse é o propósito, Maior que um objetivo, é um propósito. Então esperamos que continuemos juntos em 2025, tá? Um ótimo ano para você. Bom, pessoal, nós vamos ver aqui no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa e também desses papéis nessa sequência, tá? Nós vamos ver então o índice Bovespa, depois a Vale 3, Petri 4, a Brave 3, que é um dos melhores gráficos da carteira teórica do índice Bovespa. Eu olhei todos e, aliás, é um dos poucos, um dos raros papéis aí que tem uma configuração gráfica muito boa. Eu vou mostrar isso para vocês. A B3, que falhou num topo, tá? Mostro isso daqui a pouquinho também. Vamos olhar o gráfico da Embraer e também vamos finalizar olhando o gráfico da Vibra, VBBR3. Para quem gosta de operar short, gosta de operar vendido, eu vou usar o gráfico da Vibra para ilustrar para vocês uma possível operação para quem gosta de operar vendido. Muito bem, vamos então começar aqui com o gráfico do índice Bovespa. O que a gente observa, pessoal? Para quem acompanha o nosso estudo aqui, há várias semanas, eu vinha dizendo que o índice batia na média de 21, tocava lá, na média de 21, que é essa linha azul mais forte, e caía, tá? Tocava na média de 21 e caía, e assim foi sucessivamente até agora o mês ali do começo de dezembro, tá? Assim vem sendo desde agosto até dezembro. Nós temos uma novidade, pessoal? Nos últimos pregões, nas últimas semanas, o índice toca na média de 9 períodos, que é essa linha roxa, que é essa linha azul mais fina, e cai. Então já não vai nem na média de 21, está indo na média de 9 e cai. Tá? Se aproximou da média de 9, nem se aproximou muito, já voltou a cair com força. Isso revela o quê? Isso revela a força dos vendidos. Tá? Nós temos uma dominância da força vendedora no índice. Os comprados estão fraquinhos, sem força. O índice, observem que ele acumula e depois cai. Tá? Nesse meio de feriadão, nesse período aí de 18 de dezembro, metade de dezembro até o começo deste ano, o que a gente tem é uma tendência de baixa, que é de curto prazo, de médio prazo e de prazo mais longo, certo? Observem que as médias apontam para baixo, tá? Tanto a de 21 períodos quanto a de 9 períodos, certo? Médias inclinadas para baixo, índice fazendo fundos cada vez mais fundos. Temos todos os requisitos aqui, todos os ingredientes para uma tendência de baixa muito forte, tá? Observem que o volume está baixo, normal, período aí de final de ano, começo de ano, a liquidez diminui muito, E o índice, pessoal, ele perdeu aí no começo de ano, começo de ano, ele perdeu aquele suporte importante ali da faixa dos 120.100 pontos, tá? Na semana que encerrou, aí no pregão, do dia 20, do dia 3, desculpem, dia 3 de janeiro, caiu 1,34%, fechou em 118.532, tá? Perdendo um suporte importante e que nos leva a crer que irá fazer um fundo, mais fundo ainda, Tá? Observem que o índice, olha aqui, ele perde aquele suporte do meio do ano, do dia 17 de junho, tá?
perde o suporte da mínima lá do dia 17 de junho, que era em 118.685 pontos, tá? 18.685. Muito bem, se o índice continuar caindo, para onde que ele vai? Tá? A gente vai ter que dar um zoom aqui na tela, né? E olhar aqui ou topos, e aí tem um topo aqui, ó, nessa faixa, olha aqui, ó. Deixa eu circular para vocês aqui. Tem um topo lá de outubro de 2023. Ali na faixa dos 117, 200, por ali, né? 117 mil. Então ali é um provável ponto de suporte caso venha fazer um fundo ainda mais fundo, tá? O outro naquela região, esse topo aqui, ó. Deixa eu circular aqui para vocês. Aquele topo ali de janeiro de 2023, na faixa dos 114.700, por ali 114.800, também é um ponto de suporte, caso venha fazer fundos mais fundos, né? E depois, pessoal, se a tendência de baixa continuar de uma forma muito intensa, esses topos aqui de outubro de 2023, né? Na faixa dos 112, 114 mil pontos, 111 mil pontos, 112, 111 mil pontos também servem como suportes, tá? Bom, o índice ele está bem esticado para baixo, né? O gráfico nos mostra isso. Operar agora vendido começa a ter aumenta o risco de operar vendido. Por quê? Porque ele esticou muito, né? Tá? Ou seja, caiu muito. Então, a chance que tem de fazer um repique, ou seja, de o índice fazer uma subidinha até as médias, né? Ela não é de se descartar neste momento. Tá? Por quê? Porque caiu com muita força. Tá? Então, nós podemos dizer que se o índice voltar a subir, tecnicamente ele encontra resistência onde? Na média de 9 períodos, é a primeira resistência importante. Tá? Ou seja, ali em 120.896 pontos. Se continuar subindo mais um pouquinho, 122.200. Tá? Uma resistência dada por esse topo aqui. E se subir um pouco mais, a média de 21 é resistência, 123.100 pontos. Se fizer um repique, tá? Para o índice reverter essa tendência de baixo, o que ele precisa? Bom, precisaria fazer aquela figura no gráfico, né, que a gente sempre fala aqui, uma perna de alta, tá? Um teste de fundo e depois uma onda 3 para cima, ok? Ele precisa fazer isso, ou deixar o que? Deixar um marubozu ou marubozu, como queiram, né? um candle de alta com um volume alto, tá? O volume é uma coisa que está muito difícil, né? Principalmente com a saída aí em massa dos estrangeiros da nossa bolsa, tá, pessoal? Mas é capital, né? Capital, assim como sai, pode voltar. Esperamos que essa situação do gráfico, essa situação do volume do índice Bovespa melhore um pouco, né? Não há sinal à vista disso, mas a gente sempre torce para que isso aconteça, né? E agora eu vou ver com vocês aqui o semanal, né? Semanal nós tivemos a quarta semana de baixa, médias apontando para baixo. Claramente aqui nesse tempo gráfico a gente observa que começamos a perder o suporte dessa faixa aqui do ali dos 118 mil pontos, né? Fechamos em 118.532 e perdemos a mínima dos 118.685, que foi uma mínima deixada ali na metade de 2024, tá? O índice Bovespa nesse tempo gráfico, se cair com mais força, né, pode buscar então aquela faixa lá dos 114.000, 115.000, 114.800 por ali. Se cair mais um pouco, 112, 111 mil pontos é um provável suporte caso venha a cair com mais força, tá? Como o índice está ficando longe das médias, não é de se descartar um repique, né? Um repique até onde? Até a média, tanto de 9 quanto de 21, tá?
Isso é uma possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, certo? Mas ela pode acontecer. Se houver um repique, o índice pode buscar o quê? O índice pode, na minha opinião, buscar esses topos aqui, ó, esse topo, e de repente a média de 9 períodos no gráfico semanal, tá? Então, quais são essas regiões no gráfico, né? Uma delas é aqui na faixa dos 121.049 pontos, é uma resistência caso o índice no semanal venha a subir. 122, 104 também, e a média em vamos ver aqui, a média, vamos só limpar esse gráfico aqui, a média nos 123.832 pontos é uma resistência caso o índice venha a subir, tá? Volume muito baixo, né, gente? E normal aí época de final de ano, tá? Bom, o que a gente gostaria de ver no gráfico? A gente gostaria de ver no gráfico aquele movimento que a gente tanto procura nos papéis. Uma alta, um teste de fundo e depois uma onda 3 para cima. Tá? Não há sinal à vista disso ainda, certo? Ou, para reverter essa tendência forte de baixa, nós precisaríamos de um maroboso, tá? Ou marobozu, como queiram, né? Que é um candle de alta com volume aqui embaixo alto, tá? Aí sim nós podemos dizer que pode começar a reverter essa tendência. O fato é que nós estamos numa tendência de baixa muito forte por questões aí macroeconômicas, né? Nós temos uma desconfiança fiscal no Brasil, é o nosso calcanhar de Aquiles, não é de agora, vem de muito tempo. E para quem sabe fazer cálculos, a gente observa aí uma trajetória da dívida que ela é muito arriscada, né? E a gente tem, por outro lado, um aumento dos juros, né? E o aumento dos juros ele impacta a nossa economia, principalmente em papéis do setor aí de consumo, varejo, principalmente, né? Construção civil, e tudo fica mais complexo nesse cenário, né? Quando a renda fixa se torna mais atraente, a bolsa perde, tá? Esse é o cenário. Muito bem, vamos então olhar o gráfico da Petri, da Vale 3. Vale 3. Bom, o que a gente observa no gráfico da Vale 3? Tentando se segurar, esse aqui é o gráfico diário, tá? Numa região de suporte. Qual é essa região de suporte? Aqui, ó. Tá? Nós temos um suporte dado por esse fundo aqui, na faixa dos R$ 53,33. Tá? Vejam que fechou levemente abaixo, sugere que está perdendo aquele suporte. 50 fechou em 23 com 24, né? Vejam que a Vale cai nos 3 últimos pregões e o volume sobe. Força vendedora se tornando aí presente, mais presente ainda no papel, né? Se a Vale fizer se a Vale continuar caindo, ela tem, na minha opinião, a próxima resistência, né, pessoal? É lá na faixa dos, vamos ver aqui, demos um zoom aqui no gráfico, né? Lá na faixa dos R$ 52,73. É um fundo do dia lá de outubro, né? 1º de setembro de 2022, certo? E se cair um pouco mais, 48,51. Deixa eu só mostrar para vocês. Tem esse fundo aqui, tá? Que pode servir como um suporte, né? 52,73. E também tem esse fundo aqui, ó, que se cair mais um pouquinho pode ir para lá, 48,42. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que são possíveis suportes no gráfico. Esse outro fundo aqui de 48,42
42 por ali, né? É um fundo deixado em 2021, 18 de novembro, tá? A Vale hoje retornou em termos de preço para o nível lá de 2022, né? Bom, algumas pessoas aí perguntando, tá, mas e pode ter repique? Pode ter um repique, né? Pode ter um repique. Então, vamos ver se a Vale aí consegue fazer o quê? Se a Vale repicar, ela tende a encontrar resistência onde? Na média de 9 períodos, tá? A média, que é essa linha roxa aqui, essa linha azul mais fraca. Então, na faixa dos R$ 54,61, ok? Se continuar subindo mais um pouco, num possível repique, 55,41. Se continuar subindo mais um pouquinho, a outra resistência está em R$ 55,73, certo? Para a Vale reverter essa tendência, nós temos que ter um pivô de alta aqui, ou um maroboso num fundo, né? A Vale até tinha deixado um sinal bonito aqui no pregão ali do dia 20, né, de dezembro, aqui, ó, sinal bonito, repicou, mas aí de novo tocou na média de 29 períodos, que está servindo como resistência ao preço e já voltou a cair. Vamos ver se a Vale se segura nessa região de suporte aqui em 53,24, tá? Vamos ver se ela consegue se segurar aí, né? E no semanal, vamos botar aqui no semanal, tá? Semanal a gente observa, né, a Vale tentando se segurar num fundo. Nesse tempo gráfico, a gente observa aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, vejam que a próxima parada, né, é lá nesse fundo que eu mencionei, né, no gráfico diário. Na semana ali que encerrou ali de agosto para setembro de 2022, em R$ 52,73 por ali, né, tem um fundo, e 52,73, não. A gente observa que ali é uma região de suporte, tá? Perdendo esse, o outro está aqui, ó, lá de 2021, de novembro, né? É um fundo ali na faixa dos 48, né? 48 com 30 vamos ver aqui, 48 com 42, tá? Esperamos que a Vale não chegue até lá, vamos ver se ela consegue se reanimar de novo, né? A Vale muito dependente da China, estímulos na China, né? Os estímulos que ocorreram ano passado o mercado não gostou porque achou que eram fracos. E se a Vale subir, pessoal, se a Vale fizer um repique, tá? Vejam que ela está bem afastada das médias, né? Então pode ter um repique. Primeira resistência, na minha opinião, ali em R$ 55,19, depois 55,40, depois na média em R$ 56,04 é uma resistência, e depois lá na média de 21 períodos, caso continue subindo mais um pouco, em 57,62, tá? Sobre a Vale 3 é isso. A Petri 4 agora. Petri 4, semanal. Bom, está acima das médias. É um papel que as médias no semanal apontam para cima, tá? Está praticamente aqui consolidando nessa região dos 36, 37. Para mim, a Vale precisa, a Vale não, a Petri 4 no semanal precisa romper aquele topinho lá em cima, tá? Qual é aquela região? Aquela região em 50 30 e vamos ver aqui, 37,90, tá? Ela tem que romper 37,90. Esse gráfico aqui, pessoal, já está ajustado. Talvez aí no seu gráfico na sua plataforma apareça outro valor, tá? Porque esse aqui está ajustado pelos proventos que a Petrobras paga, né? Então mas a resistência é o topo. A Petri 4 ela tem tentado, né? Tentou aí em 2024, ela fez novas máximas em 2024, né? Só que agora ela está sendo limitada por aquela resistência lá em cima. Tem que romper aquela resistência. Vamos olhar o diário, né?
No diário, a Petri 4 conseguiu se reanimar nos pregões aí pregão de quinta, né, do dia 2, no pregão do dia 30 de novembro, né, também foi de alta, mas na sexta deixou um candle aí de baixo. E na minha opinião, aqui nesse tempo gráfico, né, a Petri 4 precisa romper primeiramente, né, ali a região dos 37,09 centavos. Depois, logo acima, já tem outra resistência dada por esse topinho aqui, ó, em 37,21, tá? E depois tem a resistência principal que eu mencionei já, né, R$ 37,90, que é o ponto a ser rompido. Tá? Ali é uma resistência importante para a Petri 4, tá? Suportes da Petri 4 nas médias, né? Ali na faixa dos 36,18, 36,24 é um ponto de suporte. O volume muito baixinho, né? Vamos ver se esse volume começa a melhorar aí nos próximos pregões, com o retorno à volta do feriadão, né? E aí nós podemos ter uma ideia melhor se o mercado vai conseguir testar e romper a resistência principal, que é o topo. Depois eu quero ver com vocês também uma petroleira, a Brave 3, que foi um papel, na minha opinião, de destaque aí nesse feriadão, né? É um gráfico muito bonito, né, gente? Por que que ele é bonito? Porque ele tem aquilo que eu costumo operar muito nos, nos, nas, enfim, nos gráficos, tá? É um padrão que eu gosto muito, né? Com um índice muito alto aí de acertos, que é o pivô de alta. O que é o pivô de alta? Vou botar para vocês aqui no semanal para ficar mais fácil da gente entender. Tá? O pivô de alta é isso aqui, ó. Temos uma perna de alta, tá? Um conjunto de candles que formam a perna de alta. Aí a gente tem depois na sequência um teste de fundo. Isso aqui, ó. Uma onda 2 para baixo que a gente chama, tá? Então, onda 1, onda 2 e aí depois arma um pivô. Ou seja, o conjunto dos candles leva o preço para cima, começa a subir e aí ele forma uma onda 3, que é a onda que a gente gosta de surfar, né? A gente costuma falar isso. Aqui está a onda 3, tá? A gente gostaria que ela fosse maior, tá? Quer dizer, ela está se formando ainda, né? Vamos ver se ela consegue ser pelo menos do mesmo tamanho da onda 1. A teoria diz, né, que a onda 3, que é essa aqui, né, ela tem o mesmo tamanho, pelo menos 100% da onda 1. Tá? Se ela tiver pelo menos 100% da onda 1, ela vai lá para a faixa dos 26,30 o preço. Tá? Esperamos que vá até lá, certo? É um gráfico muito bonito porque é um pivô de alta e formou um pivô de alta no momento que o mercado como um todo está caindo, né? Então ela conseguiu fazer um movimento no gráfico contrário ao que o mercado está fazendo com a maior parte dos papéis, principalmente os papéis da carteira teórica do índice Bovespa. E detalhe, né? O papel conseguiu aumentar um pouquinho o volume em um período de baixíssima liquidez, que é o final de ano. Tá? A Brava fez esse movimento positivo aqui no gráfico em função de uma série de notícias positivas, né? Principalmente a retomada do campo de papa-terra. Tá? Mas foram várias outras notícias positivas também. Bom, fazendo aqui um estudo do gráfico. Esse candle aqui não é um candle bom. Por quê? Porque, embora ele seja verde, né, comprador, ele mostra aí que pode haver uma realização de curto prazo. Quem entrou nesse papel, então agora não é o momento de entrar, tá? Quem entrou no rompimento de 22,74 ou 22,83 ou aqui embaixo ainda, né, no rompimento de 22,05 que foi a melhor entrada, tá? 22,14 por ali, né? Então, gente, a Brava é um papel bonito graficamente, mas para quem já está no trade. Para quem não está no trade,
eu esperaria um pullback, né? Um recuozinho de curto prazo, aí uma queda ou uma lateralização do papel, né? Fica andando de lado aqui por alguns pregões, tá? E se o papel voltar a subir e romper R$ 24,46, fica muito bonito, para quem sabe pode voltar lá para 27,24, 28,60, tá? Quem sabe pode até buscar o topo, esse topo aqui, né? Que é ali do mês de agosto, tá? Em 20 e R$ 30,43 por ali, tá? Então é um gráfico bonito para quem gosta de operar petroleira. Das petroleiras é o melhor gráfico que tem e é um papel muito interessante, tá? E vejam que tudo começa no que? Num martelinho numa região de fundo. Martelo num fundo é altamente significativo, tá? Porque ele sinaliza uma alta, principalmente se após o martelinho tiver o que? Tiver um candle que justifica aquele martelinho. E aqui foi um maroboso, ó. É um candle sem sombras, tá? Um candle aí de alta de 13% na semana, não deu outra, né? O papel disparou e saiu lá da faixa dos 16 para 23, pleno final de ano, isso que me chama mais atenção, né? Tá? Bom, vamos voltar aqui para o semanal. No semanal o papel tem a Brava, né? Tem pontos. Vejam que aqui já começou, né, uma leve queda, o que é normal nesse momento. E o papel encontra suporte aqui em 22,84, 22,78. Quem sabe nas médias ali 22,16, a média de 9 está em 22,05 ou 21,12, que é a média de 21, tá? Uma vez voltando até esses níveis de suporte e depois voltando a subir, o papel fica interessante, principalmente se romper aquele topinho lá em cima, ó, precisamente 24,46, tá? E aí os alvos é aqueles que eu mencionei lá no gráfico o semanal, né? Pode buscar lá a faixa dos 28,62, quem sabe 30, 30,28, 30,34 por ali, tá? Acho que vale colocar no radar. Tem que ter muita cautela, né? A gestão desse papel na carteira, tá? Porque afinal, porque é começo de ano, baixa liquidez, é um dos poucos papéis que sobem, né? Pouquíssimos. Então, a condição geral do mercado ela inspira muita cautela, então tem que ter cautela também nos trades, tá? Um manejo de risco muito adequado. Bom, olhamos então a Brave 3. Agora eu quero olhar o gráfico da B3. B3, né? Uma dona da bolsa, B3SA3. Vamos ver aqui de novo. B3SA3. Olha, gente, a B3. A B3 eu botei lá na nossa lauda que ela teve uma dificuldade, ela não conseguiu romper um topo. O que é isso, né? Tem um topo aqui, ó. Aqui tem um topo e aqui também tem um topo. São dois topos, tá? Esse papel não conseguiu romper esses topos. E aí, gente, nós tínhamos topo aqui e agora nós tivemos um topo aqui. Qual é o nome disso? Topo duplo. Dois topos. Topo duplo, tempestade à vista, é o que a gente costuma falar no mercado, né? Não deu outro, o papel caiu. Já vem aí com 4 pregões de queda, né? E parou em cima da média de 21 períodos. Isso aqui é um ponto de suporte. A questão é, vai respeitar esse suporte ou vai furar e buscar ali a faixa dos 9,88, quem sabe 9,73, tá? Vamos acompanhar. Uma hipótese, e aí por isso que eu coloquei esse papel aqui, é que o ativo volte a subir e faça o rompimento do que? O rompimento da resistência em R$ 10,45. Melhor ainda se romper a faixa ali dos, melhor ainda se romper a faixa dos 10,57, tá? Que é esse topo aqui, ó. Também precisa ser rompido.
aí volta a ficar um papel interessante de novo, porque a B3 com esse movimento aqui de alta, né, iniciado em novembro do ano passado e depois até a metade de dezembro, ela fez um teste de fundo, olha aqui, ó, tinha tudo para ser um gráfico muito bonito, porque olha aqui, ó, ela sobe, vamos lá de novo. O papel subiu numa perna de alta, tá? Então isso aqui parecia uma onda 1, e aí a gente ficou esperando um teste de fundo, né? Uma onda 2. Olha aqui, ó, veio a onda 2. Na sequência, o papel armou pivô, começou a subir. E aí nós imaginávamos que o papel poderia fazer isso aqui para cima, né? Uma onda 3 para cima. Mas ela interrompe essa aborta, né? Ela interrompe essa onda 3 para cima e volta a cair, tá? Deixando um movimento feinho aqui, né? Que é o topo duplo, tá? Muito bem, então agora nós vamos esperar, vamos ver se o papel retoma a sua alta de curto prazo, né? E volta a ficar um gráfico interessante. Nesse momento não é mais um gráfico interessante, mas vamos esperar, vamos ver se ela consegue se reanimar, tá? Embraer também é um gráfico que eu destaco aqui, né? Embraer aí anunciando vendas de aviões, principalmente aquele avião usado na área militar, não é o grandão aquele, é um menorzinho que eu não lembro o nome agora, não vou lembrar o nome. E anunciou várias vendas, né, de várias aeronaves, isso ajudou o papel, né? E para mim, Embraer, eu resumiria numa frase: Embraer, para o gráfico ficar bom, né, tem que romper a máxima histórica em, qual é o ponto ali, né? Tem que romper a máxima histórica em R$ 57,50 e vamos ver, a máxima é 58,78, é 58,82. Tem que romper R$ 58,82, tem que romper a máxima histórica para se tornar um papel interessante. Voltar a ficar interessante. Por quê? O papel tem uma tendência longa, que é de alta, claramente, né? Como ele subiu muito, ele precisava fazer uma correção, tá? E aqui veio a correção. Aqui, né? Aqui veio a correção ali nos meses de final de novembro até o finalzinho desse ano aí, do ano que passou, 2024. Agora o papel volta a subir de novo. Olha aqui, ó. Volta a subir. Então vamos ver se ele consegue ter força suficiente, e aí o volume precisa melhorar, tá? Precisamos de um volume tão alto quanto esse aqui, ó. Olha aqui, ó, lá de novembro, né? E vamos ver se o volume melhora e a Embraer consegue romper o topo histórico, que aí volta a ficar um gráfico bem interessante de novo, né? Sobre a Embraer era isso. E a Vibra, vamos terminar com a Vibra, que a Vibra é um gráfico que ilustra muitos papéis para quem gosta de operar vendido. Short, né, que a gente chama, shorteado, né, no jargão do mercado. O que significa isso, né, pessoal? Tecnicamente, para quem quer operar vendido, tem que esperar o papel perder um fundo ou um suporte relevante. Temos um suporte, tá? Temos o papel quase rompendo esse suporte para baixo. Então, podemos dizer o que? Podemos dizer que se continuar rompendo aqui para baixo, né, ou seja, se perder tecnicamente, aí na segunda-feira, se o papel abrir em baixa ou perder, né, ou fechar, né, abaixo de R$ 17,60, e detalhe, o volume aqui embaixo tem que ser alto. Se cair com volume alto, papel é um candidato para uma possível operação short, tá? Com alvo onde, né? Tem que dar um zoom no gráfico e verificar onde tem topos relevantes. Topos relevantes, na minha opinião, desse papel aqui, estão aqui, ó,
lá no ano de 2023, né? Tem topos ali na faixa dos R$ 16,80 por ali. Ali são possíveis pontos de suporte, tá? Então, gente, isso serve para ilustrar vários outros papéis nessa mesma situação. Ou seja, o ativo ele faz um repique, olha aqui um repique, aí sente a resistência da média, no caso aqui a média de 9, e depois ele volta a cair, tá? Voltou a cair aqui, vamos ajustar isso aqui, voltou a cair, e aí depois ele perde o suporte anterior, tá? Quando ele perde o suporte, quando ele fecha abaixo do suporte anterior, se isso for feito com volume alto, tá? Se ele perder o suporte com volume subindo, significa que a força vendedora está aumentando, ali é um ponto de começar a operação short, de venda, vendido, né? Tá, operação de venda. Tentar ganhar com o papel caindo. Muitos de vocês não gostam de operação short, mas tem alguns que curtem, né? É uma operação um pouco mais delicada, às vezes tem que alugar o papel, tem uma série de custos envolvidos, né? Mas com o mercado caindo do jeito que está caindo, às vezes pode ser uma situação para quem quer melhorar a rentabilidade da carteira, tá? Eu esperaria o papel fazer de repente um repique de novo, né? Voltar até as médias, voltar até a região de resistência, pelo menos da média de 9 períodos, né? Aqui em 18 com 15 por ali, né? E depois esperar o papel cair de novo. Cuidado com papéis que estão muito esticados, tá? Porque às vezes o papel rompe ali para baixo, cai, mas no dia seguinte sobe e pode tirar você do trade, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque os ativos brasileiros, eles, como vem caindo com muita força, um repique pode ser esperado aí para qualquer momento, tá? E aí, para quem está numa operação short, um repique, ou seja, o papel sobe, começa a dar um calor ali no trade, né? Começa a dar uma situação delicada para quem opera short, tá? Então muito cuidado também nas operações shorts. Mas essa estrutura gráfica aqui que eu falei, ela serve para vários outros papéis para quem quer avaliar uma operação short, tá? Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo, pessoal, não é recomendação, nem de compra nem de venda. É um estudo que eu faço para mim e compartilho com você. Tá? É importante que você tire suas próprias conclusões ou fale com seu assessor certificado para isso, né? o seu analista, né? Porque só pode recomendar quem é analista certificado para isso. Tá? Bom, pessoal, por hoje era isso então. Espero ter ajudado você aí nesse comecinho de ano, né? Vamos ver se a liquidez do mercado melhora. Muita cautela com o mercado, tá? Muita cautela mesmo, né? E seguimos acompanhando, seguimos juntos em 2025. Bem, eu desejo então aí uma ótima semana. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá.